A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, neste dia 6 celebramos a festa dos Três Reis Magos, é a festa da Epifania do Senhor, é a manifestação de Jesus Cristo como luz para iluminar todos os povos, o Salvador de toda a humanidade. Nós já celebramos no domingo passado a solenidade da Epifania, mas normalmente e sempre, claro, no dia 6 de janeiro, que é o dia da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo, luz dos povos. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como disse, todo dia 6 de janeiro, dia de Reis, aqueles que comemoram o Natal se preparam para desfazer a árvore, os presépios e os enfeites natalinos. Mas qual é a origem da data? Epifania, ou Dia de Reis, como é conhecida a festa, comemorada em 6 de janeiro pelos católicos, lembra quando os 3 reis magos, guiados pela estrela de Belém, encontraram o menino Jesus. Eles traziam presentes para a criança: ouro, incenso e mirra. A tradição surgiu no século VIII com Melchior, também chamado de Belchior, Gaspar e Baltazar. Nós, às vezes, quando ouvimos o relato do Evangelho e vemos que os 3 reis magos chegam juntos a Jerusalém, talvez imaginamos que eles tenham vindo juntos do mesmo lugar. Mas nós sabemos, por aquilo que lemos e procuramos compreender, que os reis magos saíram de seus lugares de origem e não viajaram juntos para o encontro com o menino Jesus. Baltazar saiu de alguma região da África e levou mirra, uma espécie de arbusto de onde é extraída uma resina
para o preparo de medicamentos. Gaspar saiu da Índia e levou incenso para Jesus. O objeto é queimado há séculos para aromatizar ambientes, espantar insetos e representa a fé e espiritualidade. É o odor agradável que sobe a Deus. Já Melquior partiu de algum lugar da Europa e levou ouro, que simbolizava a nobreza e era oferecido apenas aos deuses. Jesus é Deus, Jesus é Rei e por isso recebe o ouro. Nós oferecemos também nossos presentes a Jesus, assim como os 3 reis magos. Oferecemos a nossa vida, o nosso coração, a nossa disponibilidade em servir o próximo, em servir a igreja. No Evangelho de hoje, nós vemos realidades muito importantes para nosso discernimento enquanto cristãos. Vemos que Jesus, após saciar a fome daquela multidão, diz o Evangelho, 5.000 homens, ele os despede e envia os discípulos para a outra margem, seguindo para Betsaida. Diz o Evangelho, Jesus subiu ao monte para rezar. Esta é a primeira expressão para a nossa reflexão. Jesus rezava. Precisamos, portanto, seguir o exemplo do Mestre e também devemos rezar em todos os momentos da nossa vida. Percebemos, por aquilo que nós ouvimos do Evangelho, que anoiteceu e os discípulos estavam remando e Jesus estava em terra. De repente, os discípulos ficaram cansados de tanto remar porque os ventos eram contrários. Esta é a segunda expressão que devemos refletir. Quantas vezes nos cansamos de remar com a nossa vida, com as coisas que temos e fazemos, porque às vezes os ventos são contrários. O que são os ventos contrários? São as provações, são as dificuldades, a falta de compreensão que às vezes temos de alguém ou que alguém tem de nós. Quantas vezes sofremos na família, quantas vezes a família vem passando por ventos contrários, por dificuldades de desemprego, de vícios, problemas vivenciados na família. São os ventos contrários. No Evangelho, nós vemos que Jesus, quando os vê desta forma, não vai imediatamente para salvá-los. Ele os deixa. O que significa isto? É o terceiro ponto para a nossa reflexão. Nós devemos aprender a lidar com as nossas dificuldades. Precisamos aprender a recomeçar a remar. É muito simples, às vezes, diante dos problemas, das dificuldades, jogarmos tudo fora. Não, é preciso aprendermos a lidar e a conviver com as nossas dificuldades, que são tantas. Mas Jesus não nos deixa sempre assim. Diz o Evangelho que por volta das 3 da madrugada Jesus vai até eles andando sobre os mares. O que aconteceu com os discípulos? Ficaram assustados, ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Imaginem que situação, nós em alto mar, na madrugada, e de repente uma pessoa caminhando sobre o mar. É um fantasma. Ficaram com medo, ficaram assustados, mas Jesus chega até eles e lhes conforta, lhes consola e diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus está querendo nos dizer
que quando nós o recebemos, quando nós o encontramos, nós nos encorajamos para superar as nossas dificuldades. Nós não caminhamos sozinhos. Nós temos Jesus conosco, que nos fortalece, que nos ajuda em nossa caminhada. Pense aí em sua reflexão, quais são os ventos contrários da sua vida? O que é que tem te forçado, às vezes, a não ter coragem mais de seguir adiante? E coloque nas mãos de Jesus, porque Ele diz hoje a você: não tenhais medo, coragem, eu estou com vocês. Às vezes nós não conseguimos ter esta compreensão plena de que Jesus caminha conosco e às vezes nos sentimos sozinhos. O Evangelho termina dizendo que o coração dos discípulos estava endurecido. Pode ser que também às vezes nosso coração esteja endurecido e não conseguimos compreender nem sentir a presença de Jesus. Vejam como este Evangelho traz para nós diversas reflexões que nos ajudam a compreender a realidade que vivemos. Não é fácil tocar a vida, não é fácil tocar em frente, mas precisamos ir e nós contamos com a presença amorosa, com a ternura de Jesus que não abandona, que não nos deixa sozinhos. Vamos segurar nas mãos de Jesus. Quando estivermos cansados de remar, quando estivermos cansados de esperar as coisas acontecerem, vamos segurar nas mãos de Jesus e confiar. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Mestre. Mas não se esqueça, Ele quer que assim como os reis magos deram presentes a Ele em seu nascimento, Ele quer que também nós ofereçamos presentes para Ele. Mas Ele quer a vida de cada um de nós, o coração de cada um de nós, o amor de cada um de nós, que deve expressar no amor ao próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e seja feliz.